Olá, tudo bom? Conforme combinado, vamos falar um pouco sobre o TOD. O TOD ele é um transtorno pouquíssimo comentado, porém, ele é muito mais comum do que se imagina. Eu tenho certeza que quando eu começar a falar as características, provavelmente você já se deparou com uma criança que possui o TOD. O TOD significa transtorno opositor desafiador. Ele tem como das suas marcas a desobediência. Então, o comportamento dessa pessoa que possui o TOD é aquela criança que tem como se tivesse o intuito de tirar o adulto do eixo, de irritar o adulto. Então, ela é totalmente desafiadora. Então, ela não segue as regras. Ela usa palavras muito duras quando é contrariada, palavras ofensivas, tem um discurso rancoroso, às vezes vingativo. É aquela criança quando precisa seguir as regras, que ela não segue, ela se mostra totalmente irritada, então ela quebra as coisas, ela joga objetos no chão. Em alguns casos ela bate, ela se envolve em muitos conflitos na escola. Então, qual é o primeiro, em que primeiro momento que eu preciso me preocupar com isso? A partir do momento que isso esteja passando dos limites. Quando você percebe que o comportamento está diferente dos demais, né, para a idade, ele quer sempre estar discutindo de igual para igual, como se ele fosse a autoridade, né, naquele espaço, naquele ambiente. Os portadores de TOD, eles sofrem demais porque na maioria das vezes acontece na primeira infância. Porém, é na escola que se evidencia, porque a família é convocada diversas vezes, quase que uma vez por semana, a ir à escola para poder conversar sobre o mau comportamento da criança. Então, existe tratamento? Sim, existe no primeiro momento um acompanhamento com um neurologista infantil ou um psiquiatra para que seja avaliado, né, para que seja diagnosticado o TOD ou descartada a possibilidade. Então, a partir do momento que aquela pessoa, aquele indivíduo foi diagnosticado com o TOD, o profissional que a acompanha vai dizer qual será o melhor tratamento. O uso da medicação, em alguns casos, pode acontecer porque diminui alguns impactos negativos na vida daquela pessoa. Ou um tratamento, né, seja ele um acompanhamento, uma terapia com um psicopedagogo, com um psicólogo comportamental, isso vai de acordo com cada caso. O importante é você procurar um profissional especializado para que esse diagnóstico ocorra. Lilian, mas quais são as dicas que você pode dar? Após o diagnóstico de TOD, o que eu falo para vocês, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: primeiro, a fala, as regras para esta pessoa tem que ser regras objetivas, claras, sem muito rodeios. Segundo, entenda o que é o TOD, estude sobre ele e informe todas as pessoas que cercam esta criança. Então, quando eu digo todas, são todas as pessoas, desde o tio da condução, aos dindos, aos avós. Não é vergonha alguma, até porque essa família passa por muitos julgamentos negativos, né? É comum essa família ouvir palavras, adjetivos completamente desumanos, né, ignorantes, como isso é falta de surra, isso é pessoa que não soube criar, isso é falta de educação, quando na verdade aquela criança ali ela tem um transtorno. Então percebe a diferença e a gravidade? Essa família costuma chegar para nós com desunião, cansados, sem muita perspectiva de melhora sobre seu filho, e que na verdade tudo isso pode ser amenizado, tratado. Então, em terceiro lugar, o amor. Ame esta criança. Ressalte os pontos positivos que ela tem, as qualidades, que com certeza tem muitas qualidades. Então, essa criança precisa ouvir palavras de carinho e de amor. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Aguardem até o próximo vídeo, compartilhem este para que todas as mamães que estejam passando por essa situação, os professores, que entendam sobre o TOD, que precisam estudar mais sobre ele para que esses transtornos, esses novos transtornos ou esses que não são tão novos assim, sejam entendidos pelo maior número de pessoas possíveis, tá bom?
Um beijo, até a próxima e obrigado por interagir comigo. Fiquem com Deus.